Olá! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade no processo de cadastros básicos para que você possa iniciar o seu processo de cobrança diária. Mais uma vez, vamos fazer o login na base. Vamos logar aqui. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o cadastro, onde nós definimos a regra do nosso credor e como seria baseado as regras de honorário e serviço. Então, para prosseguir com o nosso básico, né, o necessário para que vocês consigam iniciar o processo de cobrança de vocês, os próximos cadastros que nós vamos iniciar é o tipo de documento. Afinal, nós cadastramos lá no credor que para conseguirmos cadastrar um documento, ele deve já existir um tipo de documento cadastrado. Então, nós vamos aqui em tipo de documento. Não vai ter nenhum, vai estar em branco, como eu falei, essa aqui é uma base iniciada do zero. Então, para acrescentar uma nova informação, eu vou no mais. Então, sempre que eu vou inserir uma nova informação, eu vou no maisinho. Fui no mais, ele vai me pedir agora o nome do meu tipo de documento. Eu vou colocar aqui, então, cheques, tá? Então, eu criei meu tipo de documento. Então, vou clicar em salvar. E agora vai apresentar o meu novo tipo de documento, cheques. Eu vou colocar mais um, vamos ver aqui, vamos colocar um chamado duplicatas. Ótimo. E assim você pode colocar quantos tipos de documento que você vai cobrar. Às vezes você vai cobrar escolas, pode colocar mensalidades, vai cobrar condomínio, né, de algum condomínio fechado. Então, fica a critério. Então, é refletindo os tipos de documentos que vocês vão cobrar. Mas, um desses tipos você vai ter, que é o que vai representar os documentos que foram acordados. Eu gosto de colocar o nome acordos mesmo, né? Ou seja, os acordos que foram feitos dentro do sistema, eu vou marcar aqui que esse documento vai ser um documento do tipo acordo, que quando fizer um acordo, ele vai entrar com esse tipo de documento. Então, eu vou saber que ele é um documento do tipo acordo, né? Então, vamos salvar aqui. Então, eu tenho que ter pelo menos um documento que tenha aquela opçãozinha de acordo marcado, tá? Porque senão, quando você for fazer um acordo, ele vai dar um erro informando que não existe nenhum tipo de documento cadastrado. Então, eu coloquei aqui alguns cadastros básicos. Feito isso agora, nós vamos dar continuidade aos nossos cadastros básicos, que o próximo seria os nossos tipos de despesa. Mas o tipo de despesa não é um cadastro obrigatório, tá? Só se você tiver alguma despesa padrão, mas funciona da mesma forma, né? Vamos clicar aqui no mais e vamos dar aqui, vamos falar que temos a despesa de correios, né? Vamos falar que temos uma despesa de consulta algum tipo de órgão, né? Serasa, Boa Vista, qualquer um outro. Vamos colocar só o nome consulta, que eu já sei que se trata. Algumas assessorias têm uma despesa com motoboy, né? Às vezes manda para buscar algum documento. E também vamos colocar mais uma cartório. Lembrando que aqui é só a nomenclatura. O valor eu vou informar quando eu for cadastrar essa despesa no documento. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, ok? Então, continuando o nosso cadastro, eu vou clicar aqui novamente, vou passar o mouse aqui novamente em cima de cadastro. E agora nós temos aqui outros dois tipos bem importantes, meio de contato e tipo de contato. A princípio parece que eles são iguais, né? Mas não. Primeiro nós vamos falar do meio de contato. O meio de contato, ele é a forma que você utiliza para se comunicar com o seu devedor, tá? Então nós vamos colocar no mais uma vez, e vamos informar o nosso meio de contato. Olha, um meio de contato bem comum que nós temos é o telefone, né? O telefone. Lembrando que quando eu falo telefone, eu me refiro a telefone fixo, né? E a outra forma que nós temos também é o celular, né? Bastante utilizado. Nós também podemos ter internet, né? Em geral, né? Eu posso comunicar com ele pela internet. Também tenho correios. Eu posso mandar alguma coisa via correio. Tá, acho que tá básico, né? Os nossos tipos, os nossos meios de contato, né? Então, eu posso ter outras formas? Posso. Às vezes eu faço uma cobrança presencial, posso colocar
presencial ou em pessoa, fica a seu critério com os meios de contato. Mas aqui é só nomenclatura mesmo, tá? Agora que vem o interessante, que são os tipos. Mas o que são os tipos? Os tipos é a forma que eu uso o meio, tá? Então, vamos aqui no tipo de contato e vamos clicar no mais e vamos cadastrar um novo tipo de contato. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui um exemplo de um... Lembrando que o tipo de contato é o que vai ficar registrado lá quando você for registrar um contato, né, com o seu devedor. Então, normalmente, você coloca o mais intuitivo possível e quando um outro cobrador, até mesmo o próprio cobrador ver esse registro, ele já sabe do que se trata esse contato registrado. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ligação. Fica a seu critério trabalhar com acentuação ou não, tá? Então, fica a seu critério como trabalhar. Então, vou colocar aqui ligação efetuada. Aqui na descrição, eu posso colocar algo diferente, mas eu, por padrão, né, e é uma preferência minha, eu gosto de colocar a mesma definição do de cima, tá? E aqui, como é ligação, eu vou colocar, então, em telefone, tá? O código externo, ele funciona para uma identificação, né, desse código, né, dessa nomenclatura, através de um código, né? E quando eu for tirar um relatório de contato, em vez de sair a descrição, vai sair esse código, né? Então, só quem vai saber o que significa o 01 vai entender. Mas não tem essa necessidade no momento, tá? Providência e agendamento, eu vou explicar num próximo registro, tá? Feito isso, então, eu vou clicar em salvar. O próximo que eu vou cadastrar vai ser agora mais uma vez ligação, mas eu vou colocar uma outra descrição. Então, eu vou colocar ligação ocupado. Por que eu coloquei ligação ocupado? Porque quando o analista, né, o cobrador for registrar, ele já vai ter esse código, ligação ocupada. Então, vai ficar registrado o código ligação ocupada. Então, a qualquer momento que um supervisor ou um outro cobrador, ou até ele mesmo futuramente ver que o último contato foi uma ligação ocupada, ele não precisa nem de ver a descrição, ou às vezes já fica bem claro, já tem ideia do que se tratou o contato. E agora sim, nós vamos trabalhar aqui com a providência. Quando eu marco providência, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu registrar esse contato, essa descrição do contato já vai vir automática, né? Eu não vou precisar digitar essa descrição. Então, vamos colocar aqui, efetuada a tentativa de contato, mas o telefone estava ocupado. Será efetuado retorno em 1 hora. Então, o que eu coloquei aqui? Coloquei que foi feita a tentativa de contato, estava ocupado e que ocorrerá um retorno em 1 hora. E para isso eu tenho essa função aqui embaixo, que faz o registro do retorno automaticamente. Então, na hora que eu marcar esse registro de contato aqui, automaticamente já vai entrar essa descrição e automaticamente já vai fazer um agendamento daqui 1 hora. Então, eu não tenho que fazer isso aqui manual. Então, na hora que eu colocar esse contato aqui, meu sistema já faz esse entendimento e esses registros. E vamos salvar, então. Ótimo. E nós podemos fazer a mesma coisa, por exemplo, agora para celular, né? Porque pode ter mais de um tipo de contato. Então, vamos colocar aqui celular efetuado. O efetuado, mas você pode colocar celular com sucesso, celular ok, ativo. Quer dizer o quê? Que ligou e conseguiu falar com o dono desse aparelho, né? Com o devedor. Tá? Então, efetuado, então não tem registro. Você pode colocar também celular inválido, celular inexistente, e fica a seu critério, sua organização, tá? Vamos colocar aqui também o ocupado, né? Que é bem importante. Já está celular. Vamos colocar a previdência. Celular ocupado, retornar em 1 hora. Vou dar uma resumida aqui, né? Vamos salvar aqui. Tá, agora nós vamos colocar uma outra que, na verdade, vamos colocar uma que é muito utilizada hoje em dia, né? Que é o WhatsApp, né? Esse aqui não tem muito
critério. Se você quiser colocar WhatsApp visualizado, fica o seu critério de organização. Vou colocar o WhatsApp geral, tá? E aqui eu vou mudar agora. O WhatsApp é celular? É, né? Mas eu posso considerar também que é internet, né? Por quê? Porque você precisa da internet, claro que é sua organização, tá? Fica a critério, eu vou colocar internet porque é dependente da internet. Só com o celular você não manda, se ele não estiver conectado você não manda. Então vou colocar internet, ok? Não vai ter retorno, né? E para finalizar, só é porque é uma exemplificação, para nós não ficarmos muito nisso, nós vamos colocar mais umas que nós vamos chamar aqui, vamos colocar aqui envio mala direta. Mala direta, quando há o envio, é normalmente que por correios, né? Direta. No meu exemplo, obviamente, tá? Então vamos colocar aqui correios, só que aí tem um porém. Para mim mandar pelos correios, vai existir um custo, né? E para isso nós temos aqui a despesa. Então, se eu marcar aqui, gerar despesa, ele vai perguntar qual que é o tipo de despesa que eu estou gerando. Então, eu tenho aqui correios. Qual que é o valor dessa minha despesa? Vamos supor que é R$5, por exemplo. E ele pergunta como que eu vou fazer com essa despesa. Eu posso distribuir ou eu posso dividir. Mas qual que é a diferença disso? É bem simples. Se eu colocar distribuir e o meu devedor tiver, sei lá, 2 documentos, ele vai pegar os R$5 e vai jogar R$5 em cada documento. Então, a despesa total do devedor vai ser R$10. Se eu colocar dividir, ele vai pegar esses R$5 e vai dividir entre esses 2 documentos. Então, cada documento vai ficar com R$2,50. Ok? Isso é muito importante, para não ter nenhuma confusão. Se por acaso você não utiliza a despesa ou não prefere não registrar automaticamente com o contato, é só desmarcar, tá? Mas continuando aqui, tá? Vamos supor que eu vou dividir, né? Afinal, vai tudo para o mesmo endereço. Então, agora ele pergunta aqui, eu vou dividir por credor? Essa função aqui é quando o seu devedor, ele tem mais de um credor, ou seja, ele deve em mais de um lugar que é do seu credor. Ele deve lá para a escola e para o supermercado. Você cobra para os 2. Então, ele vai dividir entre os credores. Se não, ele vai fazer a divisão em cada um. Ok? Não vai ter essa divisão entre eles. Rateio por documento ou rateio por parcela, né? Então, ele pergunta se quer ratear entre os documentos ou ratear entre as parcelas. Mais uma vez, deixar zerado, ele vai dividir igualmente. Ok? Então, eu quero igualmente, eu vou deixar zerado, vou permanecer assim e vou salvar. Então, pronto, cadastrei aqui e aí você pode ter várias e várias e várias opções. Porque às vezes você precisa de muitas opções para quando você for selecionar lá a opção do contato, como eu falei, fique bem claro já direto na visualização. Beleza? Então, essa é a forma de utilização do meio e do tipo de contato. Os indexadores, eles são as taxas de correções, né, as siglas. Já foi cadastrado aqui o IGPM e o INPC, Índice Geral de Preços de Mercado e Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Lembrando que para você solicitar estes cadastros aqui, você vai solicitar diretamente com o analista da implantação, ou se você já não estiver mais na implantação, diretamente com o nosso suporte técnico, ok? Vai ser feito o cadastro desse índice aqui na base de vocês com a cotação histórica, tá? Então, se você olhar aqui, vai ter a cotação histórica, se não me engano, até de 1994, ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 1994. Mas as próximas índices, né, os próximos índices que vierem nos próximos meses, eles têm que ser cadastrados pela assessoria, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, eu só tenho o índice histórico cadastrado até o mês 1/12, que é o mais recente, né, que foi bem recente, 1/12 de 2019. Tá, Sebastião, mas como que eu pego esse índice, como que eu localizo, aonde que eu acho? Bem, aí a gente orienta a você buscar um órgão da sua confiança, tá? A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é o que dispõe, né, o órgão inicial, mas tem outros lugares que, só que lá é um pouquinho difícil de achar, mas tem outros lugares. Por exemplo, para o IGPM, eu gosto muito de usar esse, não estou com... Tá.
Se caso vocês não encontrarem, vocês podem entrar em contato com o suporte ou a implantação, solicitar que nós prestamos o auxílio. É só para você ter uma ideia. Então, esse cadastro aqui, ele vai ser feito de forma manual pelo responsável da assessoria, ok? Então, para fazer isso, eu vou lá no índice, seleciono o índice, venho em cotação. Lembrando que a cotação é sempre liberada, né, no início do mês, se não me engano, até os 10 primeiros dias do mês seguinte, ele faz a liberação, beleza? Para mais detalhes, mais específicos, entre em contato, a gente auxilia aí em quaisquer dúvidas que você tenha, ok? Continuando então, além do índice, o que mais dos indexadores, o que mais que nós temos que ter para uma cobrança efetiva? Lembrando que aqui a gente está focando na cobrança, para vocês conseguirem iniciar o processo de cobrança. Claro que existe mais cadastros, mas a gente vai deixar um vídeo à parte com cadastros complementares, ok? O próximo cadastro que nós temos que fazer é o cobrador, tá? Mas o cobrador, ele é obrigatório? Olha, isso aqui depende da estrutura da empresa de vocês. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma empresa que vai ter uma estrutura, vamos dizer assim, maior, né, que vai ter equipes de cobrança e toda aquela organização, é bom cadastrar os cobradores, tá? Porque aí você vai ter cobradores, vai ter o supervisor e vai ter o administrador. Então, nós temos aí uma estrutura. Se hoje a estrutura de vocês é uma estrutura pequena, ou seja, o cobrador vai ser quem vai gerenciar, vai ser o administrador. Resumindo, vai fazer todo o processo. Não tem necessidade de cadastrar um cobrador. Por quê? Porque quando você cadastra um cobrador, este cobrador cadastrado, ele só consegue visualizar dívidas que estão distribuídas para ele. Ok? Então, se não ocorrer a distribuição, você com esse cadastro de cobrador não vai conseguir ver dívidas que não estejam vinculadas a ti, né? Eu vou cadastrar um cobrador aqui, só para a gente ter essa visão, tá? Então, ele vai pedir aqui um CPF de um cobrador, vamos gerar um CPF aqui. Vamos gerar um CPF aqui. Lembrando que o CPF é fictício, tá? A ferramenta para gerar. Lembrando que quando eu tenho um cadastro novo, ele vai pedir o quê? Para mim identificar, né? Então, vamos clicar na lupa aqui e vamos cadastrar. É uma pessoa física, o nome dela vai ser Daniela Matias. Vai ser aqui informação adicional, né? Não sou obrigado a cadastrar, tá? Vamos clicar em salvar. Vai abrir a janela de endereço, mas a gente está com um pouquinho de pressa, então a gente só vai voltar e confirmar aqui que é a Daniela mesma. Aqui eu vou dar um apelido para ela, vai ser Dani, né? Apelido da nossa cobradora. Aqui é a função dela. Lembra que eu falei para você que pode ter uma estrutura? Eu posso falar que a Dani vai ser a supervisora e eu vou ter outros cobradores, mas no caso aqui ela vai ser uma cobradora direta, ok? Não vai ter supervisor, até mesmo porque eu não cadastrei nenhum. E aqui o usuário que eu vou vincular. Então, o que eu posso dizer então? Aqui por enquanto o suporte 1 ele não está vinculado a nenhum operador. Isso quer dizer o quê? Que ele consegue ter a visualização completa dos devedores, das telas de cobrança, etc. Então, mas eu vou vincular a ele aqui, ó. Então quer dizer agora que quando o suporte 1 entrar no sistema, ele vai representar a cobradora Dani e só vai conseguir visualizar os devedores que estão vinculados a ela. Ok? Depois a gente faz o acesso e vê como vai ficar para vocês verem. Situação ativo, né? Quer dizer que está. E permite atender retorno? Sim, quer dizer o quê? Às vezes alguém ligou um devedor da Dani, e ela não estava para almoço, saiu para lanche, qualquer coisa do tipo, e marcou um retorno. Outro cobrador consegue ir lá e pegar, se tiver com essa opção marcada, esse devedor, esse retorno, ok? Vamos salvar aqui e pronto, temos a nossa cobradora, tá? Lembrando, como eu falei, isso aqui depende da estrutura. Se dependendo da estrutura, às vezes nem se torna tão viável assim o cobrador. Mas, continuando. O que mais nós precisamos aqui? O cedente do boleto, né? Por que o cedente do boleto? O cedente do boleto, como a gente já tinha falado lá na tela do cadastro do credor, ele é o beneficiário do boleto quando emitir um boleto para aquele determinado credor. Então, quando emitir um boleto para aquele credor, na conta de quem que vai cair o valor quando for pago?
é aqui que a gente define, é aqui que a gente cadastra essa conta. Lembrando que esse cadastro aqui, normalmente ele é acompanhado com o analista do suporte ou o analista da implantação, dependendo onde você está no momento. Então nós vamos clicar aqui, eu vou cadastrar um excedente fictício, mais uma vez, e vamos falar aqui que a conta, né, que vai cair esse valor, vamos cadastrar aqui, vamos pegar um CNPJ, gerador de CNPJ, cadê? Gerar um CNPJ fictício aqui. Parece que o gerador não está me ajudando. Bora achar um outro gerador aqui, rapidinho. Ótimo, então achamos o nosso gerador aqui. Então vamos cadastrar aqui o beneficiário. Então, mais uma vez, quando eu dar Enter, ele vai pedir não existe, né? Mais uma vez fazer o cadastro. Isso é muito recorrente até você colocar os cadastros direitinho, né? Alinhar. Então vamos falar aqui que o beneficiário vai ser o... Vamos colocar aqui a farmácia. Vamos colocar farmácia só. Farmácia aqui também. Lembrando que pode ser, né, desde que tenha os dados da conta, pode ser qualquer pessoa, tá? Quando tiver os dados direitinho da conta corrente. Beleza, vou salvar. Agora aqui, lembrando, como eu falei, para emissão de boleto é necessário ter o endereço, porque é obrigatório para mandar para o banco. Vamos colocar um endereço qualquer aqui. Pelo menos o endereço é bom cadastrar, tá? Então vou clicar aqui para voltar. E vou confirmar aqui que é a farmácia. Agora ele vai pedir um apelido, eu vou chamar aqui de conta farmácia Bradesco, para mim saber que é da conta do Bradesco, fica mais fácil. Lembrando que tudo isso aqui é acompanhado pelo analista da implantação ou pelo nosso suporte, tá? Vamos colocar aqui, estou colocando tudo fictício, tá? Não tem nada real aqui, tudo inventado. Duplicata mercantil. Carteira, 2, não tem aceite, não tem taxa, registro sim, ótimo, pagável em qualquer lugar. Ótimo, então fizemos um cadastro básico e tranquilo, então temos aqui o nosso beneficiário, então se alguém pagar um boleto, vai cair nessa agência e nessa conta corrente aqui deste convênio. Tá, mas pagar o quê e de quem? Então, para isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá no meu credor, né? E vou informar que quando pagarem o boleto da farmácia Lux, ou seja, os devedores da farmácia Lux, vamos colocar também o nosso índice aqui, ó, que agora nós temos, né? Vamos clicar aqui para alterar. Opa, vamos voltar lá de novo, que eu cliquei, ele voltou. Então, quando eu clicar aqui e vir em complemento, lá embaixo, ó, vou informar, então, o excedente Bradesco. Então, quer dizer o quê? Que os devedores da farmácia Lux, que quando eu emitir os boletos para ela e os devedores pagarem esse boleto, vai cair nessa conta aqui, ó. E eu vou salvar. Essa taxa aqui seria uma taxa de emissão do boleto, tá? Que eu não vou aplicar, que é só um exemplo. Então, vamos voltar. Então, após fazer esses cadastros, nós temos algumas outras definições, mas que não se tornam obrigatório dentro do processo, tá? Após fazer esses cadastros básicos, nós estamos finalmente prontos para dar o início no processo, realmente, naquele ciclo inicial que foi apresentado lá no início, que é este daqui, ó, que é os 5 passos, né? Vamos dizer assim, para o processo de cobrança. Agora nós estamos aptos para começar esses passos, que é o que nós vamos ver nos próximos vídeos, ok? Muito obrigado, até a próxima.